Sabe aquela ideia de chatbot que só conversa? Pois é, isso já está ficando para trás. A grande virada agora, o que está gerando valor de verdade para as empresas, é o que a gente chama de IA agêntica. São sistemas que não só respondem, eles fazem coisas. Mas como é que a gente aproveita todo esse potencial sem criar um risco gigantesco? É isso que a gente vai desvendar aqui. Para a gente começar, a diferença é crucial. Pensa assim, um chatbot recebe texto, devolve texto. É um bate-papo, né? Agora, um agente de IA, a gente dá um objetivo para ele. E ele não só planeja o que fazer, como tem a permissão para executar a ação no mundo real. É a diferença entre alguém que dá uma dica e alguém que vai lá e resolve o problema. E por que isso é tão importante? Bom, porque estamos falando de dinheiro na mesa. E não é pouco. Um estudo da McKinsey, por exemplo, mostra um potencial de economia de 10 a 15% só na área de compras. Isso mesmo, procurement. Não é ficção científica, não é promessa para o futuro. É valor real sendo gerado agora em áreas vitais do back-office das empresas. Ok, então o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa nova fronteira. Depois, vamos encarar o grande dilema: o retorno versus o risco. Em seguida, vamos mergulhar numa arquitetura de referência segura, entender como gerenciar ações, dados e código, e, para fechar, vamos ver como tudo isso se aplica aqui, na nossa realidade do Brasil. Vamos lá, a primeira parte, a nova fronteira. Onde é que a IA agêntica gera valor de verdade? Olha, esquece um pouco o que a gente vê nos filmes. O ouro hoje está na otimização de processos de back-office. O lugar perfeito para a IA agêntica atuar é em processos que têm um volume gigante, regras bem definidas, mas com aquela variabilidade que sempre quebra um RPA tradicional, sabe? Pensa só, automatizar cotações em compras, fazer a triagem de alertas de sistema para a galera de engenharia ou até otimizar fluxos de integração com IRPs. É nessas horas que a eficiência vai lá para cima. Certo. Agora a segunda parte, o dilema ROI versus risco. Porque, claro, com tanto poder, vem o risco na mesma proporção. Quando a gente dá mãos para um LLM, quando ele pode chamar uma API, mexer num banco de dados, o desafio de segurança muda completamente de patamar. Então, a pergunta que toda liderança técnica tem que se fazer é essa: qual é o risco real de deixar um LLM executar ações em nosso nome? E olha, essa pergunta está longe de ser simples. E a resposta para isso tem nome: Blast Radius, ou raio de explosão. Pensa bem, quando um LLM só gera texto, o risco é uma. Mas quando ele pode agir, a área de ataque cresce de forma exponencial. Um único prompt mal intencionado poderia, teoricamente, derrubar sistemas inteiros. O estrago pode ser enorme. Parte 3. Arquitetura de referência segura. Ok, então como a gente lida com esse risco? A resposta não está em ficar fazendo prompt bonitinho ou em pedir para o modelo se comportar. A única solução de verdade é engenharia de software, pura e simples. É passar da esperança para a engenharia. Dá uma olhada nesse esboço de uma arquitetura segura. A palavra-chave aqui é modularidade. A gente tem o usuário, que passa por um gateway de segurança. Esse gateway aciona um orquestrador que usa roteadores para decidir qual modelo e qual ferramenta usar. O ponto mais importante é que o LLM, o cérebro pensante, nunca, jamais tem acesso direto às ferramentas ou aos dados. Ele fica totalmente isolado por essas camadas de controle. Beleza! Agora vamos mergulhar nos 3 pilares que fazem essa arquitetura funcionar na prática: como a gente gerencia as ações, os dados e a execução de código. Primeiro pilar: gerenciar as ações. Basicamente é ter controle sobre o que o agente pode ou não fazer, e quem cuida disso é o tool router. E a lógica do tool router é o pulo do gato. Ele não só diz sim ou não, ele intercepta a intenção do modelo de usar uma ferramenta e classifica o risco. É uma ação de leitura, de escrita ou de execução. Para cada uma, ele aplica uma regra diferente. E o mais importante, antes de chamar qualquer API, ele valida os parâmetros que o LLM gerou contra um esquema super rígido, um JSON Schema. Isso é o que impede que uma alucinação do modelo vire um problema real e corrompa nossos sistemas. Vamos para o segundo pilar: proteger os dados. Aqui o desafio é garantir que o agente só enxergue os dados que ele tem permissão para ver. E acredite, a solução para isso vai muito além de ter um simples banco vetorial. A solução aqui é o que a gente chama de RAG ACL Aware. Traduzindo, é um sistema de busca de informações que, antes de mostrar qualquer coisa para o agente, já verifica as permissões de acesso de quem fez o pedido.
Ou seja, a segurança, o controle de acesso é aplicado na fonte, na hora da busca. A gente não deixa essa responsabilidade na mão do modelo. E agora, o terceiro pilar, que talvez seja o mais crítico de todos, a execução de código. Quando um agente precisa, por exemplo, rodar um script em Python, o risco de uma falha de segurança, de uma execução de código remota é imenso. A única maneira segura de fazer isso é com execução contida, o famoso sandboxing. O código que o agente gera roda dentro de uma caixa de areia, uma micro-VM que é criada e destruída na hora, sem nenhum acesso ao sistema principal. E tem mais, o controle de saída de rede é total. Basicamente, ele não pode falar com a internet a não ser com uma lista super restrita de endereços que a gente já aprovou antes. E isso quebra um mito muito perigoso. Muita gente acha que um bom LLM é seguro por natureza para usar ferramentas. A verdade é que sem um sandbox para execução de código, o risco de uma brecha de segurança, um remote code execution, não é só alto, é praticamente certo. Para fechar, vamos para a parte 5, aplicação prática no Brasil. Como é que a gente pega toda essa arquitetura e adapta para a nossa realidade com os desafios que a gente tem por aqui? Primeiro ponto, e um dos mais óbvios, custo. Com o dólar nas alturas, não dá para usar os modelos mais potentes e caros para tudo. É aí que o nosso Model Router vira uma peça-chave. A ideia é simples. Para tarefas de raciocínio pesado, a gente usa um modelo de ponta, que custa em dólar. Mas para tarefas mais simples, de execução, ele roteia para um modelo menor, que pode até rodar localmente, com custo em reais. A otimização de custo é brutal. E claro, não dá para esquecer da LGPD. Para estar em conformidade, a arquitetura precisa ter ferramentas automáticas para ofuscar dados pessoais. Ou seja, antes de qualquer informação ir para a API de modelo na nuvem, especialmente se for fora do Brasil, a gente tem que identificar e mascarar esses dados. É o único jeito de garantir os princípios da lei, como finalidade e minimização de dados. Isso nos leva a uma verdade absoluta. A segurança da IA, o safety, é um problema do provedor do modelo. Agora, a segurança do sistema, o security, ou seja, as permissões, a rede, os dados, isso é 100% responsabilidade de quem está implementando. Não dá para terceirizar isso. A responsabilidade é nossa. O que nos deixa com uma pergunta final para refletir. A IA agêntica já é uma realidade. A questão não é mais se vai acontecer, mas como vamos fazer. A pergunta é, a arquitetura que temos hoje, que foi pensada para chatbots, está pronta para essa evolução do texto para ação? Porque a hora de construir essa base de segurança é agora.